que é muito difícil você conseguir bater de frente com valores que um programador ganha. Mas atenção, se concentra nisso que eu vou te falar. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao canal e hoje eu vou mostrar para você, ou melhor, vou falar para você por que eu decidi me tornar programador. O que me incentivou, qual que eram os meus objetivos, minhas metas, o que me motivou a seguir nessa carreira de programação e estar aqui onde estou hoje, depois de mais de 2 décadas atuando como programador profissionalmente e principalmente como programador freelancer de perfil empresarial. Então hoje eu vou mostrar tudo aqui, colocar as cartas na mesa e te revelar os motivos que me fizeram me tornar um programador. Entenda que eu vou colocar aqui numa ordem sequencial, tá? Então vou colocar exatamente daqueles motivos primordiais para aqueles menos primordiais. Não significa que eu não tenha mudado essa sequência ao longo da minha carreira, mas lá atrás, lá no comecinho, quando eu comecei com programação, foi essa sequência que eu estipulei aqui na minha cabeça. Então entenda que isso era meu pensamento lá atrás. Então eu vou mostrar para você os 5 principais motivos que me fizeram ir para a programação e depois vou te mostrar os 6 principais, ou melhor, as 6 principais conquistas que eu consegui alcançar enquanto programador. Talvez esses motivos e essas conquistas sirvam de incentivo para que você consiga trilhar a sua carreira dentro da programação. Então, sem mais delongas, bora lá. Primeiro motivo, eu queria um certo status social. O que acontece? Lá atrás, quando eu comecei com programação, eu era moleque, né? Então, eu não tinha essa popularidade, não era um cara bonito, não era um cara que chegava nos lugares e chamaria nenhum tipo de atenção por minha beleza estética. Então, eu queria algum tipo de status social, né? Eu estou revelando isso daqui de forma bem aberta para você. E uma das formas de conseguir esse certo status social seria através do que eu tinha de melhor na época. Eu sempre fui um aluno muito dedicado na escola, né? Bastante inteligente comparando com os demais colegas de turma. E essa inteligência eu usei para programação. E aí, quando eu mostrava, né, para os colegas de turma o que eu estava fazendo, tal, código, isso lá entre ensino fundamental e ensino médio, tá? Quando eu era moleque ainda. A galera olhava e falava, caramba, ó, que legal, o que esse cara tá mexendo, né? Que bando de código que é esse? Como que funciona? Então, eu passei a ganhar uma certa popularidade e um certo status perante ali a turma. Então, o cara que era apagado, né, que era esquecido, acabou tendo um certo grau de status. Isso me chamou bastante atenção e foi o principal motivo que me fez entrar dentro da computação lá atrás, lá no começo, quando eu iniciei, tá? Quando dei os meus primeiros passos. Porque como todo cara de TI, eu era bastante introvertido. O fato de estar dentro da computação, cara, me abriu um monte de portas, né? Me abriram várias possibilidades de interação com outras pessoas. Eu passei a ser o cara um pouquinho mais popular dentro da escola. Veja que eu não falei faculdade, falei escola, tô falando de fundamental e médio, né? Isso daí me chamou bastante atenção. Eu falei, cara, vou seguir nessa carreira porque pelo menos vou conseguir usar essa minha inteligência para algo que o pessoal aponta para mim não como o nerd, né? O nerd esquisito, o nerd estranho, e sim como o cara que mexe ali com computadores, que mexe com os códigos diferentes e tal. Eu era tido como o hacker ali dentro da escola, e isso era interessantíssimo para mim enquanto adolescente. Só que lógico, com o passar do tempo eu comecei a perceber que não era só questão de status, eu ia conseguir também transformar isso numa carreira. E aí eu comecei a ter essa visão de realmente ganhar dinheiro com programação. Passei a não focar tanto no status, mas sim em conseguir rentabilizar tudo aquilo que eu estava utilizando até então, só para poder ganhar certa popularidade dentro da escola. E eu comecei, né, a direcionar toda a minha atenção, o meu foco, para ter realmente esse objetivo financeiro enquanto programador. Foi então que eu comecei a pegar projetos de verdade, né? Projetos reais, que até então eu desenvolvia projetos só a nível de teste, a nível de brincar mesmo, para conseguir aprender e me aprofundar, já que naquela época não tinha YouTube para aprender, não tinha fóruns na internet, não tinha chat GPT, não tinha nada disso, né? Era tudo mato dentro da internet. Então eu tinha que desenvolver projetos meio que na prática para conseguir
aprender alguma coisa. Só que daí eu tirei o foco de desenvolver gratuitamente e passei a desenvolver cobrando. Foi aí que a minha visão financeira quanto ao desenvolvimento de sistemas como carreira começou a aflorar. Afinal de contas, através da grana conquistada com esses projetos, eu sabia que em algum momento eu ia conseguir conquistar meus sonhos, né? Comprar uma casa, comprar um carro, ter uma carreira, ter um futuro financeiro tranquilo, né? Comecei a enxergar as coisas muito mais dessa maneira. E além disso, né, todo mundo sonha em fazer realmente alguma coisa que seja grande para o mundo, né? Tipo, a pessoa fala, eu quero realmente ter o meu nome registrado lá, as pessoas falando o meu nome, o Márcio Santos, tal, ele conquistou isso, o Márcio Santos desenvolveu aquilo e tal. A gente tem esse negócio dentro, né, de cada um de nós, né? Enquanto humanos, a gente quer ser reconhecido por terceiros. E eu sempre tive esse desejo também de ser reconhecido, né? Nem que fosse na minha escola, na minha cidade, no meu estado, país, ser reconhecido como uma figura importante dentro de alguma área. Eu percebi que dentro da computação eu conseguiria esse objetivo, né? Atingir esse objetivo de ser reconhecido como ou um programador muito bom ou alguém que desenvolveu alguma coisa muito importante. Eu sempre busquei esse objetivo. Afinal de contas, não desmerecendo as demais profissões, só que ninguém fala assim, aquele empacotador de mercado, ele é o melhor empacotador de mercado do mundo. Ninguém fala isso. Aquele cara ali que trabalha na construção civil, poxa, ele é o melhor construtor civil aqui da cidade. Só que não é algo que realmente gere um impacto a nível nacional, a nível mundial, enfim. Então eu queria alguma coisa que realmente a pessoa batesse o olho e falasse, aquele cara ali, ele criou algo grande, aquele cara ali, ele faz isso de importante, aquele cara ali, ele causa a diferença. Então eu sempre busquei isso, né? Lembrando, eu estou falando de coisas de quando eu era mais moleque, mais adolescente. Então entenda que a nossa mentalidade muda um pouco com o passar do tempo, né? Embora grande parte desses objetivos ainda se mantenham até hoje, como por exemplo, a minha busca incansável, né, por sempre me aprimorar, tanto profissionalmente e por sempre dedicar um esforço grande em fazer todo mundo entender que a programação é uma excelente forma de se ter uma carreira sólida, consistente e que te gere uma certa estabilidade financeira. Então, isso para mim, hoje em dia, tem sido o meu norte. Então é comum que o norte de cada um mude conforme o tempo passa. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, está começando a te abrir a visão quanto aos motivos que uma pessoa pode ter para ser programadora, cara, vou pedir que você clique aqui no botão para curtir e assim o YouTube entende que esse conteúdo também é relevante, mostra para outras pessoas que querem também entender os motivos pelos quais alguma pessoa, né, em sua sã consciência, iria querer ser programadora, assim como eu lá atrás decidi entrar como programador. Beleza, mas aí o tempo passa, né? E aí o que eu conquistei sendo programador? Será que eu atingi meus objetivos? Será que não atingi? Onde que eu cheguei? O que eu fiz para chegar? Enfim, é sobre isso que eu vou falar agora e vou te listar as 6 conquistas que eu tive sendo programador. Primeiro, a ascensão profissional. Veja que eu iniciei com programação, né? Hoje em dia ainda atuo com programação pela minha empresa de software, mas só que paralelo a isso, eu me encontrei como professor. Possivelmente você já sabe que eu sou professor universitário, né? Dou aula em faculdade pública aqui no estado de São Paulo. Então veja que eu não foquei apenas na programação em si, em desenvolver códigos. Eu percebi que dentro de mim tinha ali um espírito de professor, né? E eu acabei me desenvolvendo também dentro da área da docência. Então veja que você não precisa propriamente ficar preso só no fato de desenvolver. Você pode sim ser um programador, mas isso não te impede de ser um empresário da programação, ser um freelancer da programação, ser aquele cara que faz a gestão da TI. Você não precisa ficar limitado a isso. Hoje em dia eu ainda programo, né? Tenho a minha empresa de software, mas paralelamente eu dou aulas, porque eu descobri dentro da programação este subsegmento que eu simplesmente sou apaixonado, que é ensinar os outros a programarem, ensinar os outros a trabalharem com tecnologia, linguagens de programação, banco de dados, inteligência artificial, enfim. Então eu acabei meio que
descobrindo uma subvertente dentro da programação. Então, se você está interessado em começar a sua carreira de programação, você não precisa ficar propriamente ali pensando que vai ser só aquele cara que vai ficar debruçado em cima do computador o tempo todo. A TI tem um monte de áreas e sub-áreas que você pode explorar. Tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre as melhores áreas para se atuar dentro da computação. Computação não é só você programar sistemas. Tem um monte de áreas que você pode explorar. Eu, por exemplo, exploro muito a área da docência. Você pode explorar alguma que consiga te satisfazer também enquanto profissional. Segunda conquista foi, obviamente, no meu crescimento profissional e financeiro. Eu arrisco dizer que o meu profissional e financeiro, eles caminharam meio que juntos. Conforme eu fui crescendo profissionalmente, me especializando, o meu financeiro também foi crescendo de forma concomitante. E a gente não vai trabalhar com hipocrisia. Dinheiro é sim muito importante, né? Todo mundo só trabalha pelo dinheiro, né? A gente desenvolve sistemas com o objetivo final, que é ter grana para poder conquistar nossos sonhos, atingir nossas metas, bater ali os nossos objetivos e assim por diante. Então, a parte financeira foi minha grande conquista, que eu consegui através da programação, porque a programação é algo que realmente te possibilita ganhar valores que uma pessoa no mercado tradicional não ganharia. Nenhum professor, digo isso enquanto professor, nenhum professor universitário chega a ganhar tanto quanto um programador que seja freelancer de perfil empresarial. Então, outras profissões, as mais tradicionais do mercado, até podem ganhar um certo valor, mas só que a TI está tão em alta, a TI está tão em evidência, que é muito difícil você conseguir bater de frente com valores que um programador ganha. Mas atenção, se concentra nisso que eu vou te falar. O programador que trabalha como funcionário vai ter uma certa limitação financeira, principalmente se for um funcionário no começo de carreira. Tenho vídeos aqui no canal que já fiz reacts, né, reagindo a vagas de emprego de programador júnior que está no começo de carreira, e os valores que as empresas estão se propondo a pagar são valores, assim, comédia, né? Você olha e fala, pô, o cara está querendo pagar menos de 2.000 por mês para um programador. Então são valores realmente assim impraticáveis. Mas um programador que tem ali uma visão de atuar como freelancer de perfil empresarial, esse cara ele tem uma seção financeira muito grande e rápida, né? O rápida que eu digo aí, algo em torno de 1 ano e já está com uma estabilidade financeira legal. Então fica aí uma dica e até uma recomendação. Se você tem o foco em ter uma ascensão financeira e paralelamente profissional, a atuação como programador freelancer de perfil empresarial é com certeza absoluta uma das melhores alternativas para você seguir. E se você não sabe o que é perfil empresarial e tal, dá uma conferida em outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Inclusive, se você quiser, tiver interesse em se aprofundar e entender como que é essa atuação de programador freelancer de perfil empresarial, algumas vezes por ano, poucas vezes, eu faço uma mentoria online que dura 6 horas, tá? Ela geralmente feita no sábado e ela começa na parte da manhã e termina só lá no final da tarde. Então são 6 horas de conteúdo ao vivo comigo, conteúdo pesado, na pauleira mesmo, para você entender como que é ser um programador freelancer. Se você tiver interesse em participar dessa mentoria e começar a atuar com programação freelancer, vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica nesse link, faz seu cadastro, faz a sua inscrição e aí quando a mentoria for ocorrer, você vai receber um aviso aí e aí você vem participar e você pode começar a trilhar o seu caminho profissional dentro da programação só a partir do conteúdo da mentoria. Terceira conquista que eu consegui, e essa é uma das mais importantes e ao mesmo tempo uma das mais inusitadas, essa é a quinta que eu vou falar daqui a pouco, é o seguinte: eu consegui aumentar a minha autoestima. Lembra que eu falei que no começo eu era aquele cara mais introvertido, que não interagia muito com as pessoas, mais quietão, ficava na minha e tal? Quando eu comecei a trabalhar com programação freelancer, obrigatoriamente eu tive que colocar a cara no mercado, né? Ou eu colocava a cara no mercado e começava a conquistar clientes, ou então eu ia ter que escolher outra profissão. Eu tive que forçadamente perder a minha timidez. Eu tive que forçadamente me mostrar para o mundo, né? Mostrar esse eu profissional. E isso fez com que eu me desenvolvesse muito mais, tivesse
muito mais facilidade de comunicação. Poxa, estou aqui no YouTube, estou aqui mostrando a cara para o mundo. Então só isso já mostra que aquele Márcio, moleque lá de 1994, 1995, 96, aquele cara já não existe mais. Há muito tempo ele deixou de existir. Existe hoje um Márcio que fala livremente, abertamente e de forma fluida com qualquer pessoa, em público, enfim. Isso aumentou bastante a questão de autoestima e essa é uma das principais conquistas que eu vejo para mim. Veja que isso é uma conquista que não tem a ver com programação. É o que a gente chama de soft skill, né? Então eu aprimorei o meu poder de comunicação, meu poder de falar com as pessoas, meu poder de ensinar, meu poder de lecionar. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo bastante a respeito de um programador não focar apenas nas hard skills, mas também nas soft skills. Hard skill é a parte técnica, né? É o você saber fazer, é o desenvolver e tal. E as soft skills são essas expertises que você tem de forma paralela, que são mais subjetivas, como poder de comunicação, de compreensão, de ensinar, de compreender, de entender, enfim, isso são soft skills. Isso é tão essencial para um programador hoje em dia que, cara, se eu fosse você, focava muito nessa parte de soft skill, porque isso daí é o que vai fazer você se destacar dentro do mercado de trabalho. Não importa se você vai ser programador funcionário ou programador freelancer. Se você não tiver soft skills suficiente, você vai perder espaço dentro do mercado. E se você está gostando desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, cara, você está marcando bobeira e você está dormindo na selva, hein? Não viaja. Clica aqui no botão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso aí, você vem correndo para ver esse mesmo tipo de conteúdo que vai fazer você se tornar um programador cada vez melhor e principalmente caminhar na direção correta. Clica no botão, se inscreve e curte esse vídeo. A quarta conquista minha foi justamente atingir os objetivos que eu planejei lá atrás e continuar atingindo sempre as metas que eu tenho estipulado, né? Isso daí eu consigo através tanto das soft skills quanto da questão financeira mesmo, né? Porque se você tem um respaldo financeiro suficiente, você consegue atingir aquilo que você planejou. Então, sendo programador freelancer, né, de perfil empresarial, eu consegui conquistar muitas coisas que, com certeza, se eu tivesse numa outra profissão, eu ainda não teria conquistado. Então isso é meio que um gás aqui dessa locomotiva, né? Ver que eu estou indo na direção certa, porque a partir do momento que você conquista aquilo que você colocou como objetivo, você sabe que está indo na direção certa. Agora, se você não consegue conquistar aquilo que você planejou, com certeza o seu trajeto está errado ou o seu planejamento está furado. Então fica aí uma dica para você. Caso você esteja demorando demais, muito tempo mesmo, para conquistar aquilo que você tinha planejado, colocado como objetivo, talvez seja interessante você fazer um ajuste de rota. Esse ajuste pode ser ou pensar em entrar para a programação, ou talvez pensar em se especializar em alguma área da computação, ou talvez migrar para a programação freelancer de perfil empresarial, porque quando você não atinge seu objetivo, com certeza existe um gap que você precisa ajustar na sua rota. A quinta conquista, né, que eu falei que era uma das mais importantes e inusitadas, é que hoje eu vejo que eu estou realmente construindo algo importante para o mundo. Veja só, eu não sou simplesmente um programador, eu não tenho só a empresa de software, eu sou também professor. Eu oriento pessoas a seguirem dentro da computação, eu mostro o caminho. Não estou falando de YouTube, tá? No YouTube também eu faço isso, mas só que tenho meus alunos de faculdade, tenho meus alunos dos meus cursos fechados. Tem uma galera que está comigo, né, que entra pela mentoria e que entende o caminho que deve ser seguido. Então, veja o seguinte, eu estou conseguindo aos poucos construir um hall de pessoas, um hall de seguidores que realmente acreditam naquilo que eu prego como sendo o caminho correto. Porque esse caminho correto é o que eu segui para a minha vida e eu passo isso adiante. Então, querendo ou não, eu acabo tendo um certo nome dentro do mercado de programação. Embora existam aí programadores exímios, né, excelentes, espalhados pelo mundo todo, mas só que eu consigo também ter o meu pontinho de contribuição para mostrar para alguém, para você, inclusive que está vendo esse vídeo, que sim, é possível você
ter uma vida profissional de sucesso dentro da programação. E o fato de eu conseguir passar isso para você aqui, cara, eu com certeza já entendo que estou fazendo a diferença. Nem que seja para 100, 200, 500 pessoas, mas estou fazendo a diferença para alguém e isso já é extremamente satisfatório. Mas de todas essas conquistas, eu acredito que a maior foi, de fato, eu me encontrar como professor. Eu entendo que o cara que consegue ensinar, transmitir um conhecimento para terceiros, esse cara ele atingiu o auge, né? Porque ele não guarda algo só com ele. Ele consegue transmitir adiante aquilo que ele sabe e aquilo que ele faz. E é isso que eu tento fazer aqui no YouTube, é isso que eu faço dentro dos meus cursos, é isso que eu faço lá na faculdade com os meus alunos, é isso que eu faço com os meus mentorandos, né, que eu ensino o caminho para ser um programador freelancer de perfil empresarial. É isso que eu tento fazer, né? Mostrar o caminho das pedras para que você consiga sofrer menos na hora de enfrentar os caminhos que eu já enfrentei e que sofri bastante lá no começo. Porque quando você tem um guia, alguém que pega na sua mão e caminha contigo falando, vai por aqui, qualquer caminho acaba ficando mais fácil. Ainda existirão pedras, mas só que você vai saber nas pedras certas que você deve pisar. E se você tiver interesse em entender como ser um programador freelancer de perfil empresarial, clica aqui no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vem participar comigo dessa mentoria e lá você vai entender direitinho tudo que eu fiz para ter essa ascensão profissional, financeira e pessoal. Tá? É só clicar aqui no botão e vir participar da mentoria comigo. Como complemento, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado. Dá uma conferida, principalmente nesse daqui. Com certeza vai dar uma bugada aí na sua cabeça. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.